Olá, começa agora mais um Pode Sim 93 e hoje nós temos aqui um convidado muito bacana. O nome dele é André Benkei, ele é referência aí no boxe brasileiro, ele é presidente da Federação de Boxe em Minas Gerais, lutador e técnico em MMA. Então, desde já, um ótimo dia, muito obrigada por estar aqui, Benkei. Bom, primeiro eu agradeço o convite de estar aqui na rádio, né, e participar desse podcast. É muito legal porque, assim, a gente tem que esclarecer algumas coisas sobre os esportes de combate. Tem todos o boxe, né, o MMA, que é outro, que é, na verdade, a minha origem principal, né? Mas estou muito feliz, eu te agradeço muito a oportunidade. Vamos lá, o que eu puder esclarecer sobre os esportes de combate, eu ficarei muito feliz em esclarecer para a população de Mariana. Não só sobre os esportes, mas eu também vou abordar com você sobre a sua trajetória, como que você começou no esporte e também sobre essa parceria com o sindicato aí Metabase em Mariana. Uhum. Me conta um pouco da sua trajetória. Você me disse que você é carioca, você nasceu no Rio de Janeiro, Benkei. Bom, eu nasci carioca e o mundo me levou, né? Como você estava falando antes, assim, eu morei e trabalhei nos 5 cantos do planeta Terra. E isso me trouxe uma grande, na verdade, a minha maior riqueza, né? Assim, me considero um homem rico pela quantidade de amigos que eu fiz ao redor do planeta. E hoje, muitos desses amigos estão vindo para cá para nos ajudar no projeto que a gente está fazendo em Mariana. Para você ter uma ideia, a gente já trouxe um treinador de boxe de Cuba, que é um dos maiores treinadores do mundo, né? E foi enviado por outro grande treinador, que hoje trabalha na América, que é cubano também, para nós. Do melhor projeto de boxe que existe na face da Terra, que é o projeto de Cuba, né, em relação ao boxe. Pode ter falhado em tudo, Cuba pode ter falhado em tudo, mas no boxe foi absolutamente magnânimo. Então a gente está trazendo isso para cá e essa minha vida, né, de nômade me trouxe essas amizades, né? Também vamos trazer do pessoal do Irã, do wrestling, vamos trazer a nata do mundo do esporte de combate. Graças a essa minha vida nômade, essa vida de treinador em diversos diferentes culturas do mundo, do planeta. Antes de ser um treinador, você é um lutador, né? E como que começou essa sua trajetória no esporte, na luta? Bom, eu comecei aí com 4 anos de idade fazendo judô. O meu judô na época não existia essa divisão olímpica, né? A gente tinha o judô tinha outras regras que depois foram vamos dizer assim, se desdobrando para o moderno jiu-jitsu brasileiro, né? Então, e depois eu passei a treinar com 17 anos com o esporte de karatê Kyokushinkai, que é o karatê de contato, e meu mestre era muito apaixonado pelo MMA já. E por causa da vida até, né, o esporte é muito difícil no país, eu passei a trabalhar com a parte de preparação física. Eu fui um dos especialistas da Sabex da América do Sul. A Sabex na época era a maior empresa do mundo de fitness e treinamento com peso, né? Eu consegui fazer um trabalho junto com essa empresa americana e tive muito sucesso em relação ao fitness. Consegui construir uma academia modelo no Brasil mais de 20 anos atrás, em que a gente tinha toda a parte científica de treinamento. Isso me ajudou bastante. Só que eu me afastei um pouco das artes marciais, o meu mestre continuou, e por causa da proximidade que nós tínhamos com o Carson Gracie, que é uma academia famosa de jiu-jitsu, né? A gente começou a fazer um trabalho em conjunto. O Carson, que para mim foi o maior treinador de MMA que já existiu no planeta, um homem visionário, incrível, nos trouxe uma equipe nova dele, jogou lá dentro e ele teve que viajar para morar com o filho nos Estados Unidos. E eu fiquei com a responsabilidade sobre o time. Bom, aí a gente começou a criar uma mudança em relação ao padrão de treinamento de MMA que existia até então. O MMA, que é um esporte que mistura todas as artes marciais, né? Ele não tinha um padrão de treinamento, uma escala de treinamento real. Era tudo, todo dia, o tempo todo. E eu dividi isso aí. Eu trouxe treinadores específicos de cada modalidade e criei os schedules de treinamento, quer dizer, a programação semanal de treinamento. Isso foi uma criação minha. Com isso, um time novo no Rio de Janeiro começou a conquistar todos os títulos possíveis, tanto no Brasil quanto na Rússia, que era um lugar muito difícil de brasileiro vencer, porque o russo, né, fisicamente são bem dotados. A gente começou a vencer lá, começou a chamar a atenção. E, por causa disso, eu recebi um convite para treinar um atleta que pertencia a um time americano chamado American Top Team. Era um time que tinha um grande investimento, ainda não era um grande time, mas tinha um grande investimento financeiro. Eles me levaram para a América, eu passei a montar esse time. Em 2007, esse time se transformou no maior time do mundo.
E aí a gente conquistou vários títulos, né, mundiais, bicampeonatos mundiais. E durante muito tempo, assim, eu trabalhei com eles mais 6 anos. A gente conseguiu conquistar tudo que possível no mundo do MMA. Depois disso, eu tive um problema pessoal com a direção desse time e passei a fazer trabalhos solos, né? Passei a fazer trabalhos solos e tive o privilégio de entrar dentro do MMA, do esporte de MMA nos Estados Unidos, que é uma outra visão. A gente tem a nossa visão, o americano tem outra, que é mais baseado no wrestling, que é aquela luta olímpica, né? E eu consegui entrar dentro dessa visão, né? Acho que eu sou um dos poucos brasileiros que conseguiu entrar dentro desse mundo fechado do MMA americano. E aí eu comecei a evoluir dentro da minha mentalidade sobre o esporte e, como eu te falei, assim, essas oportunidades de poder ter tido o privilégio de sair para essas outras escolas me deu uma visão diferenciada e uma gama de amizades muito grande que me permitem hoje reunir o melhor que tem no esporte no mundo inteiro, aqui em Mariana. Você é referência no boxe, mas você fez uma mistura entre as lutas, né? Desde criança você aprendeu o judô, o jiu-jitsu, como você mesmo disse. Mas o que diferencia, o que tem de diferente entre essas artes marciais? E por que você dá tanta preferência assim para o boxe? Vamos lá. Primeiro, assim, o boxe é uma paixão, né? No Brasil eu não praticava boxe. Quando eu fui para a América, como eu te falei, eu era do judô e do karatê. Quando eu fui para a América, eu tive o privilégio de trabalhar do meu lado durante mais de 6 anos, uma medalha de ouro olímpica, o saudoso Howard David Jr., que foi membro do maior time olímpico da história dos Estados Unidos. Em 76, eles conquistaram 5 medalhas de ouro. E ele foi uma delas, né? Eu tive esse privilégio e hoje é um grande amigo que se foi há uns anos atrás, um gênio do esporte, né? Então ele me abriu a mente para esse esporte de uma outra maneira, né? Uma maneira diferente do que o brasileiro vê. E aí eu comecei a entrar dentro do meu trabalho com as artes marciais mistas, eu comecei a entrar muito dentro do boxe. Eu tive o privilégio de trabalhar 3 meses dentro da academia do Mayweather, que é um dos maiores treinadores do mundo. Tive o privilégio de conviver com o Robert Mayweather, que foi um dos maiores treinadores de boxe de todos os tempos, né? Foi ele que treinou o sobrinho, o Mayweather, que é considerado um dos maiores lutadores de boxe da história. Tive o privilégio de trabalhar e conhecer o filho do Kevin Rooney. Eu, Kevin Rooney, levei alguns atletas para trabalhar dentro da academia original do Mike Tyson. Também fiz um trabalho com a família Fraser, do Joe Fraser na Filadélfia, que são também referência mundial no boxe. E tive camps com grandes treinadores na Europa, do Turquistão, que hoje treina o campeão europeu de boxe peso pesado. Tive o privilégio de trazer dois grandes treinadores do Cazaquistão, que é uma outra grande escola de boxe mundial, e trabalhei com esses dois grandes treinadores que são medalhistas, tanto como atletas como treinadores, e finalmente trabalhei com a minha grande paixão, que é o boxe cubano. Eu fui trabalhar com o Pedro Dias, fizemos alguns anos de trabalho junto na Black Series, que era um dos maiores times do mundo na época também, e fizemos uma amizade muito profunda. Essa amizade me permitiu entrar dentro do mundo do boxe cubano, que é, como eu disse, né, hoje o maior celeiro de boxe olímpico do mundo. O programa de boxe de Cuba é monstruosamente vencedor, né? Pra você ter uma ideia, novamente trazendo para o Brasil. Nós que estamos hoje, o boxe brasileiro hoje é o esporte principal, olímpico nacional, né? Na história do boxe nós tivemos 2 medalhas de ouro. Eles, na última Olimpíada, tiveram 4 medalhas de ouro, ou seja, nas últimas Olimpíadas tiveram o dobro do Brasil. Eles têm mais de 40 medalhas de ouro olímpico. E campeonatos mundiais, nós temos uma medalha de ouro olímpica, eles têm 80. Vão fazer 80 nesse campeonato agora, com certeza, estão 78. Estão bem próximos de fazer 80. Então, é esse projeto, esse programa que a gente quer trazer para cá, não só para Mariana, mas para Minas Gerais, educando os atletas e educando os treinadores para esse tipo de trabalho. Por isso que a minha paixão é o boxe, né? Assim, apesar do meu trabalho ter sido 20 anos, né, com mais de 20 anos, com MMA, com sucesso, grandes campeões, eu tenho 19 campeões mundiais nas minhas costas, a minha paixão pelo boxe me levou sempre a estar liberando. E na última Olimpíada, eu sou muito amigo do atual secretário de esporte brasileiro. Ele me chamou para ver o campeonato, o circuito de boxe que aconteceu antes das Olimpíadas. Eu fui e conheci o presidente e o presidente de honra
da Confederação Brasileira, que são os revolucionários do nosso esporte, né? Eles trouxeram para o Brasil uma nova mentalidade no esporte do boxe nacional. Antes deles, para mim, o boxe no Brasil é antes, depois deles. Antes deles tivemos uma medalha em 68 de bronze. Depois deles nós tivemos 2 medalhas de ouro, no total de 7 medalhas. Quer dizer, uma diferença muito grande nos últimos 10 anos do que eles fizeram. Então, por isso a minha identidade com o boxe, por isso essa minha correlação com o boxe. Assim. Apesar de eu não ter sido lutador de boxe, eu tenho a paixão do boxe ali, da história do boxe. E o privilégio de ter participado de tantas escolas incríveis de boxe ao meu lado ali, do meu lado trabalhando. Então, a gente aprende, né, bastante, principalmente com a cubana. Na sua fala, você destaca muito, né, os países que você teve a oportunidade de conhecer e trabalhar e levar um pouco aí da sua arte marcial. Eu gostaria de entender um pouco por quê, né? Além da paixão do boxe, por que você decidiu trazer esse trabalho para uma cidade do interior de Minas Gerais como Mariana? Bom, vamos lá. Primeira coisa, assim, eu tenho um amigo pessoal aqui de muitos anos. A gente sempre conversa, ele me acompanha durante esse tempo todo. Ele estava no Rio de Janeiro quando eu comecei com a minha academia, quando eu botei a primeira célula do MMA lá nessa academia. Ele participava, hoje é um médico local aqui de Mariana. E a gente conversando, o ano passado eu fui para o Paquistão, eu fui desenvolver um trabalho lá para que a gente pudesse levar o esporte do MMA para dentro do Paquistão. Fomos montar a maior UFC Gym do mundo, gigantesca, do tamanho de um shopping. Mas por causa da pandemia, eu tive que parar. Eu fiquei lá, na verdade, preso um ano, sem poder voltar, porque não tinha voo, tinha essas coisas todas, nós ficamos lá. Foi uma sorte enorme, apesar de ter ficado numa farmhouse. O conforto foi ótimo, eu estava numa farmhouse, bem confortável e tal. Eu tive o privilégio de trabalhar com um coach que eu trouxe para Mariana, esse coach de Cuba. Eu trouxe ele para lá, para esse projeto. Nós ficamos fazendo um ano vamos dizer assim, nós ficamos um ano de treinamento e, ao mesmo tempo, de conexão em termos do nosso trabalho. Quer dizer, ele foi entendendo o MMA, eu fui entendendo o boxe cubano, e hoje a gente tem uma relação incrível de trabalho. Hoje, por causa desse um ano que nós tivemos de laboratório, né? Hoje a gente está aplicando aqui, muito feliz. Então, assim, eu tive essa experiência e voltei no final do ano passado. Esse ano, por causa de problemas com a Covid, né, a gente estava esperando para ver onde nós íamos. Eu tinha alguns convites na Alemanha, tinha alguns convites nos Estados Unidos, eu estava muito próximo de fechar com a Filadélfia. E aí eu conversando com esse médico, que é amigo meu, Otávio, ele falou assim, pô, você não acha que em algum lugar no Brasil você poderia fazer isso? Eu falei, olha, existe sim. Eu acho que, por exemplo, Gramado e Canela são cidades que têm uma gama turística que poderia suportar o projeto que a gente ia fazer na Filadélfia, que é o quê? Tentar trazer para a cidade um turismo voltado para o MMA, que hoje é monstruoso. Né? O turismo da Europa, o turismo da Ásia, o turismo da Rússia, para um único país que absorve isso, que é a Tailândia, é monstruoso. É uma ilha, por exemplo, de Phuket, que tinha umas casinhas só, hoje tem uma cidade monstruosa montada em cima do turismo do MMA. E Tailândia não tem um campeão mundial de MMA. Simplesmente eles estão estruturados. Então, ele me disse assim, você conhece Mariana, Ouro Preto? Eu falei assim, já ouvi falar, mas eu nunca fui. Aí ele me trouxe aqui. Aí quando eu passei em todas as hotelarias, todas as estruturas da cidade, o próprio isolamento dessas duas cidades em relação ao estúdio, que é muito parecida com Gramado e Canela, e a estrutura de hotelaria aqui, eu falei, cara, aqui é muito possível esse tipo de trabalho. Então, como ele conversou comigo sobre todo o problema de sociedade aqui que aconteceu, com tudo que aconteceu antes, seria ótimo a cidade ter uma nova identidade. E o mundo está preparado para isso, porque o MMA é um esporte que nasceu no Brasil. Nós levamos para a América desenvolveu, botou o luxo, botou o glamour, botou o marketing, mas o esporte é nosso. Então a gente não tem nenhuma cidade que hoje consiga absorver esse turismo. E essa é a ideia que a gente está tendo. A gente vai colocar aqui, por isso que nós trouxemos grandes treinadores e grandes atletas, nós estamos trazendo 16 atletas para Mariana, para treinar e representar a cidade, e com o tempo a gente vai criando novos atletas dentro da comunidade mariana e de Minas Gerais. Essa é a ideia, transformar a Mariana numa Vegas brasileira. Ela tem todas as possibilidades de fazer isso, por causa justamente da hotelaria e
a parte geográfica da cidade, altitude, tudo. Eu acho que isso vai bombar. Assim que a gente estabelecer os campeonatos que nós vamos estabelecer aqui, assim que a gente estabelecer o projeto como um todo e o mundo souber disso, a gente vai ter uma grande invasão, vamos dizer assim, do turismo internacional para esse tipo de turismo, né? Específico de esporte. Como eu te falei, Phuket é uma ilha na Tailândia que tinha cabanas e hoje tem hotéis gigantescos, todos voltados para o MMA. E já tem um evento assim em organização, em planejamento para um período breve aí? Tem. A gente está aqui, como eu falei, eu recebi a missão antes um pouquinho das Olimpíadas de formar a Federação Mineira de Boxe, porque Minas Gerais, durante muitos anos, não teve uma estrutura real de boxe olímpico. Né? Infelizmente, os campeonatos aqui eram feitos por pessoas que não têm capacidade, primeira capacidade para fazer esse tipo de trabalho. Não tem técnica, capacidade. E os campeonatos eram feitos em um dia apenas, ainda são, né? Feitos em um dia apenas num ringue de 4x4, o ringue oficial é 6x10 interno, e rings abaixo de 4x4 com sais, quer dizer, com áreas de proteção que 30 centímetros, quer dizer, uma proteção é mais de 1 metro, é absurdo, né? Sem estrutura de ambulâncias, né? Quer dizer, totalmente diferente do que é para ser feito num boxe olímpico, que é totalmente seguro, com equipamento, com ringue. Então, eu recebi essa missão, o primeiro evento em Mariana será feito no dia 13 de dezembro, até o dia 18 de dezembro, vai ser o primeiro campeonato mineiro de boxe nos últimos 10 anos, que realmente vai capacitar, principalmente, os treinadores, capacitar a arbitragem. Nós estamos trazendo a arbitragem de São Paulo para poder capacitar a arbitragem de Minas Gerais. A gente está trazendo toda uma gama de aparato técnico para poder colocar esse evento como um marco, não só em Minas Gerais, mas no Brasil. Nós vamos fazer um campeonato no padrão AIBA, vamos ter no último dia, nós vamos ter shows, nós vamos ter jogo de luzes, vai ser fantástico. E ao longo da semana, que o campeonato dura 6 dias, os 5 primeiros dias, as entradas serão arrecadação para brinquedo, para que a gente possa distribuir para as pessoas, para as crianças necessitadas no Natal, brinquedos. Então, o ingresso para os 5 primeiros dias vai ser simplesmente brinquedo, para que as pessoas possam ver o campeonato de boxe, para poder entender como é que funciona o campeonato de boxe olímpico, e para que Mariana, né, seja o marco dessa mudança em Minas Gerais, e mudança de pensamento, né, do esporte que hoje é o principal esporte olímpico do país, que é o boxe. E a gente vai apresentar esse grande show aí. Então esse é o primeiro, mas ano que vem vamos ter pelo menos uma vez por mês entre boxe e MMA. Você trouxe alguns quesitos interessantes na sua fala, que assim, a primeira foi a questão de fomentar a economia local, a economia de Mariana, principalmente depois da tragédia que ocorreu em 2015 com o rompimento da barragem de Fundão, que é uma coisa interessante de você resgatar o turismo da cidade. Você trouxe também essa questão de treinar, né, habilitar os profissionais de Minas, igual você falou da arbitragem, também falou dos atletas, dos próprios lutadores, e também futuramente formar lutadores aqui da própria cidade de Mariana. Você, nessa questão do evento que vai ocorrer em dezembro, você trouxe a questão de não ser apenas voltado para os lutadores, os atletas, mas também para quem quiser ir assistir, também vai trazer um pouco de entretenimento para a cidade, e falou desse lado social. Como que o boxe, no caso, esse projeto que você está trazendo para Mariana, vai trabalhar esse lado social, além dessa questão da arrecadação de alimentos no momento das lutas? Ótimo. Olha só, a gente vai... O fundo social do nosso projeto, com o boxe, principalmente com o boxe, é muito grande. Por quê? A gente vai trazer para cá, como eu te falei, esse projeto que deu certo. A única coisa que deu certo lá foi isso. Então, vamos trazer o que é certo. Então, a gente vai primeiro, né, capacitar todos os treinadores locais de Minas Gerais inteiro, principalmente Mariana, em relação ao correto treinamento de boxe. Com isso, a gente vai trazer as comunidades carentes para fazer treino que a gente chama de after school, né, depois da escola. Então, as crianças que sofreram, principalmente as crianças que sofreram com um acidente, eles vão vir para a gente, já tem um trabalho com eles, né, de buscar em casa, trazer, eles vão vir para a gente vai fazer um trabalho com eles
da educação, do treinamento no boxe olímpico. O que a gente faz com isso? A gente vai educar essas crianças não só para que eles se tornem atletas, lógico, né? A possibilidade de sair daqui um campeão olímpico agora é muito grande com esse tipo de qualidade de trabalho. Mas também a gente vai formar grandes personalidades, cidadãos voltados para uma correção de personalidade, correção de caráter, que é o que o boxe nos ensina, né? Vamos lá, se a gente, por exemplo, coloca aí o nosso grande esporte, né, nacional, o futebol, né? O futebol, você bota um projeto social com o futebol, primeiro, né? Dificilmente vai sair algum atleta desse projeto. Segundo, a quantidade de formação de caráter que você vai ter nesse projeto também cai um pouco. Por quê? Você ganha um pouquinho de esporte, você ganha um pouquinho de aprendizado do esporte, mas o futebol nos ensina o quê? Todo fim de semana, que a falta faz parte do jogo. Que a falta faz parte do jogo. Todo mundo fala isso, né? Burlar a lei faz parte do jogo. Para eu ganhar o final, eu tenho que fazer uma malandragem, que é o jeitinho brasileiro. O esporte de combate, o esporte, principalmente o boxe, nos ensina uma coisa muito séria. Se eu não me ater à regra, eu sou penalizado com a derrota. Se eu não cumprir a regra, eu sou penalizado com a derrota. Então eu tenho que seguir as regras, eu tenho que seguir a lei. Eu tenho que vencer com a lei e não usando a lei. A diferença entre o futebol e o boxe é bem clara em relação a isso. E aí você fala assim, mas o boxe é violento. Não. Violência é violar o direito do outro. Quando você no fim de semana olha o futebol e você vê a quantidade de faltas graves, terríveis, em que o atleta é submetido violando o seu direito de fazer o esporte, isso não existe no boxe. Não existe uma falta que não seja punida ou simplesmente desqualificada. Então o boxe não é violento. O boxe pode ser agressivo, mas violento não. Violento é o futebol. Então essas são as diferenças que a gente vai trazer para a sociedade mariana. Formar cidadãos, não só grandes atletas, mas grandes cidadãos. Para o Brasil. Né? Esse é o nosso maior intuito. E eu vi aqui, não só nessas comunidades que foram atingidas, mas eu tive o privilégio ontem de passar pelas comunidades quilombolas. Eu fiquei impressionado com a qualidade genética dessas crianças. Eu estava com o meu treinador de Cuba, ele ficou impressionado com a qualidade genética, assim, da qualidade natural da estrutura genética dessas crianças. A gente tem ali um celeiro monstruoso de atletas campeões olímpicos. E eu achei muito interessante na sua fala aí, essa questão que você trouxe da disciplina, dessa questão do que o esporte traz para a vida da pessoa, que forma a personalidade, né? Ele molda o caráter, além de ser uma atividade física ou até mesmo um esporte. E eu gostaria de voltar um pouco nessa questão do trabalho social. Hoje vocês estão inclusos ali na sede do Sindicato Metabase, né? Exatamente. Como que funciona essa parceria com o sindicato? Olha, o sindicato foi fundamental nessa nossa parceria. Quando a gente começou o projeto e a gente trouxe para cá, para Mariana, fizemos uma apresentação, o sindicato se prontificou a me ajudar em montar todo esse projeto. Lógico, existem muitas coisas a serem feitas na parte, né, burocrática da coisa toda, até a estrutura, aonde a gente colocaria um centro de treinamento aqui. O sindicato nos deu a sede como o local para que a gente possa fazer esse centro de treinamento, nos está dando apoio completo para poder implantar esse projeto na cidade, sobre vários aspectos, assim, nos ajudando a nos reunir com as empresas que têm interesse em fazer esse tipo de trabalho. O sindicato é uma parceria fantástica. O trabalho social do sindicato de Metabase é fantástico. Eu fiquei impressionado. Hoje né, já estou aqui há mais de um mês e a gente tem trabalhado muito na parte burocrática, na parte necessária para ser feita, né, para que a gente possa realizar esse projeto. E sem o sindicato, eu acho que seria praticamente... Vou te falar que seria virtualmente impossível a gente conseguir, em tão pouco tempo, atingir as áreas que nós atingimos. Até na nossa relação com a prefeitura, né? Nós tivemos um contato excelente com o prefeito da cidade. Ele nos deu o espaço da arena, que é fantástico, esse espaço é fantástico.
e não estava dando apoio para fazer esse campeonato aqui e os outros campeonatos também. Quer dizer, até nessa parte de aproximação com o poder público, o sindicato foi incrível. Você falou que está um pouco mais de um mês aqui, Mariana, né? Então, os trabalhos já começaram desde o dia que você chegou. Já começaram. A gente já está montando, o CT está praticamente montado. Eu acredito que a gente termine por volta de 5 de novembro. Alguns atletas já chegaram, porque eu tenho uns atletas que são muito terríveis. São pior que filho. E eles estavam muito tempo abandonados, né? Eu fiquei muito tempo muito tempo sem poder treiná-los, né? Quando eu fui para o Paquistão, que eu ia desenvolver o trabalho lá, não aconteceu. Então, eu estou praticamente 2 anos com eles esperando o trabalho, então, e largados ao redor do mundo. E agora, como a gente chegou aqui, eles já queriam vir no primeiro dia. Eu falei, não, calma, precisa montar tudo. A gente tem uma casa que funciona como dormitórios para esses atletas, né? Então, 2 já chegaram e não teve jeito. Eu tive que deixar eles chegarem. A gente já está até fazendo treino. Mas vou sair daqui e já vou começar o treinamento deles aqui. Bem, Kay, tem um momento do nosso Pode Sim que o Gustavo, que é o nosso repórter aí da rádio, ele sempre faz uma pergunta para o convidado. Qual é a pergunta de hoje, Gustavo? Bom, você está falando do treinamento aí das crianças. Eu queria saber se nesse treinamento também vão ser incluídas meninas para serem trazidas para esse mundo do esporte também. Né? Sim. Olha só. A gente tem... Eu acabei de citar aqui, né, que Cuba não tem o esporte boxe feminino, né? Mas o nosso treinador, ele viajou para fazer um intercâmbio na Argentina. Ele treinou 2 meninas que se tornaram campeões mundiais na Argentina. Inclusive, ele teve problema quando retornou para Cuba por causa disso. Porque existe uma política de não ter o boxe feminino lá, e ele contradisse isso aí. Então, você está com um revolucionário aqui que vai treinar essas meninas para serem campeões, sim, para serem grandes cidadãs também e campeões, sim. E é um esporte incrível para a mulher. Porque não só para a parte, né, a proteção, da autoconfiança, mas também como formadora de caráter, formadora de decisão para as mulheres, eu acho que é um esporte incrível. Fisicamente também, né? Bem, Kay, para que nós possamos aí concluir essa entrevista, né? Eu gostaria que você falasse um pouco quais serão os próximos passos, já que em dezembro, já que falta pouco tempo, já será o campeonato que você trará aqui para Mariana. Quais serão os próximos passos do boxe aqui na cidade, na Primagens de Minas? Bom, o primeiro passo é esse que a gente falou, que é estabelecer o campeonato para que as pessoas primeiro entendam que é um campeonato de boxe olímpico. Que não só as pessoas leigas não entendem, como os próprios atletas e treinadores não entendem em Minas Gerais, são poucos, o que realmente é um trabalho feito no boxe olímpico, qual é o tipo de trabalho que a gente faz no campeonato de boxe olímpico. Então a primeira será essa, e a segunda etapa, a gente quer estabelecer os projetos junto com o governo federal, para que o ano que vem a gente divida o estado, porque esse estado é do tamanho da França, é um estado que tem o tamanho de muitos países, maior que muitos países, para que a gente possa desenvolver o trabalho no sul de Minas, um trabalho no norte de Minas, um trabalho no centro de Minas. O trabalho de centro de Minas sempre será feito aqui em Mariana, então a gente sempre vai ter um campeonato aqui central de Minas. E um Mineirão que vai ser itinerante, que a gente vai levar para várias cidades, né? Que assim, o Mineirão, o campeonato principal, a gente leva para várias cidades. Então, a próxima etapa é isso, a gente estabelecer o ano que vem a programação de treinamento, programação de competição, junto da CB Box, que é a Confederação Brasileira de Boxe, para que a gente possa formar uma seleção mineira forte, para que a gente possa ir ao brasileiro forte, para que a gente possa conquistar o brasileiro e levar alguns atletas já para a seleção brasileira, se Deus quiser. E a outra parte é fazer esses projetos sociais com o boxe, principalmente o que eu fiquei impressionado novamente com as comunidades quilombola aqui, que eu acho que tem condição plenamente da gente trazer alguns outros treinadores de Cuba e a gente introduzir nessas comunidades o esporte do boxe, levar essas crianças não para formação como atleta, formação como cidadão em um outro nível. Bem, Kay, foi muito bacana bater esse papo com você. O nosso tempo é curto, mas eu te agradeço mais uma vez. Espero que você volte aqui para a gente poder falar um pouco do campeonato, divulgar e chamar as pessoas também para participarem desse projeto tão bacana que você realiza aí, Mariana. Bom, primeiro, novamente, obrigado pelo convite. A gente está aqui, né, formando esse trabalho com boxe, formando esse trabalho com MMA. Eu acho que Mariana tem tudo para se tornar a capital do esporte de combate do Brasil e isso vai, sem dúvida nenhuma, atrair turismo não só nacional como mundial e transformar essa cidade
na cidade do esporte de combate. Esse é meu sonho agora. Quando eu boto uma coisa na cabeça, é difícil tirar. Viu? E pode ter certeza que é um sonho compartilhado com todos os marianenses, viu? Então, espero que você volte. Esse foi Pode Sim 93. Muito obrigada para quem chegou até o fim desse vídeo. Então, curtam e vamos compartilhar boas ideias. Tchau, gente. Tchau, tchau.